Finalmente, se você quer aprender a rodar o Chatwoot junto com o Typebot, junto com o N8N e outras aplicações no mesmo servidor, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Fala pessoal, eu sou o André Almeida e finalmente chegou o dia onde eu vou ensinar para vocês a como rodar todas essas aplicações no mesmo servidor. Se você veio da última aula, você já aprendeu a rodar o N8N e na aula anterior você aprendeu a rodar o Typebot. Tudo dentro do mesmo servidor, tudo sem conflito de portas, sem conflitos de rede, tudo utilizando o Portainer e o Traefik. Então, esse vídeo é um complemento das outras aulas. Se você quer aprender do zero, assista do começo a playlist. Se você quer um time de profissionais para fazer esse tipo de trabalho para você, o contato comercial da nossa empresa está na descrição. E se você quiser ajuda gratuita, entre na nossa comunidade, que é o grupo do WhatsApp, que hoje tem mais de 500 pessoas, um ajudando ao outro gratuitamente ali dentro, tá bom? Eu vou para a tela do meu computador e aí a gente continua o nosso papo. Então aqui na tela do meu computador, já aproveita para se inscrever, deixar o like, comentário, porque isso é importante. Qualquer comentário, a sua receita de bolo preferida ou qualquer coisa que você queira comentar, um obrigado, que seja. Só para ajudar a engajar o nosso conteúdo e ele ser distribuído para mais pessoas. Aqui a gente tem um Portainer rodando. Eu não vou reforçar muito essa questão, porque nos vídeos anteriores eu já ensinei. Se você pegar essa playlist do começo da primeira aula, eu compro a VPS na Hoshinger, tem um link na descrição para a VPS que a gente vai utilizar, que é hoje a VPS com melhor custo-benefício, tem um link para você dar uma olhada nela. Então, eu peguei a VPS, eu instalei o Portainer, eu instalei o Traefik, depois eu instalei o Typebot, depois eu instalei o N8N. E agora a gente vai colocar o Chatwoot e nas próximas aulas vamos colocar mais coisas para rodar tudo junto dentro desse servidor. Por que eu não fiz um script, uma coisa mais simples, que instale tudo no automático para vocês? Porque a intenção do canal é ensinar, ok? Se você quer algo fácil e pronto, você pode contratar alguém para fazer. Mas se você quer aprender, é aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir o nosso checklist. Beleza, checklist aberto. A primeira coisa que a gente vai verificar são os pré-requisitos das aplicações que a gente vai rodar. Hoje a gente vai falar do Chatwoot, mas você tem que levar em consideração na hora de comprar a VPS quais são as aplicações que você vai rodar dentro do servidor. O número de aplicações, quantas requisições elas irão utilizar, quantas pessoas vão usar essas aplicações simultaneamente. Isso impacta diretamente no desempenho do seu servidor. Aqui o Chatwoot, ele dá para a gente uma ideia, ele fala aqui, ó, você deve usar pelo menos 4 núcleos, para ter uma média de 10 mil conversas por dia, 8 núcleos para uma média de 20 mil conversas por dia, tá? É claro que você pode optar por utilizar servidores com outras configurações, isso depende muito de quantas requisições e conversas você tem por dia, mas nós utilizamos esses servidores aqui da Hoshinger e a nossa recomendação principal é a KVM4 com 16 GB de RAM, para quem quer rodar muita coisa, ou a KVM8 que já vem com 32 e tem um preço muito baixo, tá? Você tem que comprar um plano anual, senão você não pega esse desconto, e em 30 dias, se você não gostar, você pode pedir o dinheiro de volta. Caso você queira testar, compre o plano anual, porque se você comprar o mensal, depois você não renova com esse preço com desconto, tá? Então, se você não gostar, você pode pedir de volta o seu dinheiro. Aqui a gente vai rodar eu tenho uma KVM8 rodando com 32 GB, mas nessa aula eu vou rodar uma VPS simples, que é só para rodar a aula. Pessoal, se não estiver sendo utilizado, o Chatwoot não vai consumir isso. Eu estou rodando ele numa VPS aqui, só para vocês terem ideia, eu vou compartilhar aqui a tela, ó, dá uma olhada. É uma VPS que ela tem 4 GB de memória RAM, é uma KVM1, e ela consegue rodar. Por que ela consegue rodar? Porque não tem nada, só está rodando o Chatwoot. Tem Portainer, tem Traefik, tem Typebot, tem N8N, e o Chatwoot vai rodar. Mas como ninguém está usando, é indiferente, entendeu? Isso daqui é para casos de uso, ok? Beleza, já vimos aqui o que nós precisamos de servidor, agora a gente vai criar os nossos apontamentos DNS. Em toda a aula eu venho ensinando para vocês, eu vou verificar aqui, ó, eu criei o apontamento Chatwoot. Você pode perceber que foi ele que eu criei. Deixa eu ver se tem algum outro apontamento. Deixa eu ver. Não. Somente o apontamento do Chatwoot mesmo foi criado. O Chatwoot e o www. Então, como que a gente vai fazer? Adicionar gravação, perdão. A gente vai vir aqui colocar Chatwoot. André, eu tenho que usar Chatwoot no subdomínio? Não. Você pode usar o que você quiser. O nome que você quiser. Só não esqueça. Porque eu uso o Chatwoot porque fica fácil para mim lembrar. Você pode usar qualquer outra coisa, tá? E aqui eu coloco o endereço IP
do meu servidor. Aonde eu pego o endereço IP? Espera aí que eu vou te mostrar. Beleza, aqui eu estou no painel da Hoshinger com ele aberto e eu tenho a opção de pegar aqui, copiar o endereço IP. Eu peço desculpa se estiver saindo barulho de fundo, é porque tem muito barulho ao redor aqui na região, tá? Então, copiei o endereço IP, eu vou colocar ele aqui e eu não posso esquecer de desativar o proxy da Cloudflare, tá? Vai ter uma aula mais aprofundada sobre Cloudflare e configurações avançadas lá na frente, mas por enquanto vamos deixar assim, tá? Primeira entrada criada, você vai vir aqui e clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, ele vai dar um erro, porque já existe no meu caso, tá? Eu já criei. Novamente, a gente vai vir aqui em adicionar novo e aí a gente vai colocar a mesma entrada, só que com o www na frente. André, por que você faz isso? Boa prática para emissão do certificado SSL utilizando o Let's Encrypt, tá? É uma boa prática da web isso daqui. Então a gente vai colocar o www.chatwoot, desativa o proxy status e clica em salvar. O meu vai dar erro porque a entrada já existe, o seu vai funcionar normalmente. Beleza. Feito isso, o que eu tenho que fazer agora, André? Agora você vai testar o seu DNS. Você vai vir aqui no DNS Checker. Primeira coisa, você tem que esperar. Meu amigo, assim, a recomendação padrão de uma pessoa que é da área de web, normalmente nós pedimos para o usuário esperar 24 horas para não ter erro de propagação de DNS. A regra é 24 horas. Em alguns casos, você pode fugir da regra e a propagação funcionar em 20 minutos. Ok, mas normalmente não é assim. Então, por via de regra, para você não enfrentar problemas no futuro ou durante a sua implementação, espere 24 horas. Não quer esperar? Espere pelo menos 2 para você poder fazer o teste, tá? Você vai vir aqui no DNS Checker, vai colocar o endereço que você criou, no meu caso é chatwoot.aulafabricando.online e vou dar um pesquisar. E ele vai mostrar aqui que está propagado. André, isso quer dizer que o meu DNS está funcionando? Isso quer dizer que os servidores do DNS Checker, espalhados pelo mundo, conseguiram sim validar o seu servidor. Mas a validação do DNS ela é inconstante. Quando você está propagando, pode ser que você dê verificações em outros momentos e ele não mostre que está propagado. Porque existe um cache global de DNS. Então, o ideal é que você espere ele terminar a propagação dentro de um período de 24 horas, pelo menos 12, no mínimo 2, para você ter certeza que não vai ter erros no meio do caminho. Eu recomendo 24 horas, tá? Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer? Já sabemos que o nosso DNS está propagado. Nesse caso aqui já estava faz tempo, tá? Porque eu fiz um teste antes de gravar a aula para vocês. Vamos lá. Então, a gente vai começar aqui na minha colinha. O que eu coloquei? Coloquei uma observação importante. Baixe os arquivos dessa aula no Google Drive. Quando você for para o nosso Google Drive, você vai encontrar esta pasta aqui, tá? Que vai ter o arquivo env e o arquivo docker compose YML. Aqui dentro desse projeto tem os demais arquivos de todas as aulas que eu já fiz até agora, com Portainer, com Typebot, Traefik, N8N e tudo que tiver no futuro. Também tem a documentação, que vai ter os comandos que eu dei aqui e esse texto que eu estou lendo, passo a passo que eu estou seguindo para ensinar vocês, tá bom? Então, beleza. O que você vai fazer? Você vai baixar esse conteúdo dessa pasta aqui, baixar. Deixa eu vir aqui, qual é a aula? Chatwoot, beleza. Vou pegar ele. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pasta do Chatwoot e eu vou abrir o meu cliente SSH. Se você não sabe o que é um cliente SSH, pare agora esse vídeo e assista o vídeo que está no card ou na descrição, onde eu ensino você a usar o Moba Xterm. Esse é o cliente SSH que eu recomendo. Se você já sabe o que é, beleza, bola para frente e daqui você segue sozinho. Mas se você não sabe, você precisa para a aula para ir assistir a aula do Moba Xterm, beleza? Então eu vou acreditar que você já fez isso e você já abriu aqui o seu Moba Xterm, que é esse cliente de terminal aqui que nós temos, que conecta o seu computador ao seu servidor Linux. Aqui eu estou com o Moba Xterm aberto e do lado direito eu tenho um o navegador de arquivos, tá? O explorador de arquivos dele. E o que eu posso ver aqui? Deixa eu voltar para lá. Eu posso ver que no meu caso, eu estou na pasta root, ok? E tem a pasta Chatwoot criada. No seu caso, você vai pegar aqui essa pasta Chatwoot e vai jogar aqui dentro, numa área dessas vazias aqui. Você pega ele e arrasta aqui para dentro. Segura, ó, dá um clique normal no Windows e arrasta aqui para dentro. E ele vai dar esse copy que está escrito aqui. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz e aí ele vai pedir para sobrescrever meus arquivos.
Estando seus arquivos finalizados, estando seus arquivos já colocados dentro do servidor, você vai vir na pasta do Chatwood, tá? Infelizmente esse daqui a gente não conseguiu instanciar direto por dentro do Portainer, porque o Chatwood ele pede para executar alguns comandos específicos antes de colocar ele para rodar. Então, a gente vai ter que fazer pelo SSH, pelo MobXterm, tá bom? Então, aqui, a gente enviou os arquivos da nossa pasta, tá? A gente vai editar com as nossas configurações. Então, vamos vir aqui e editar com as nossas configurações. O Docker Compose YAML, se eu clico 2 vezes, o MobXterm vai abrir ele sozinho. Ó. O Moba tem um editor de código. Por que eu não editei no meu computador? Eu mandei para o MobXterm para editar depois. Porque esse editor de código, ele avisa se tem erro no que você está editando. Às vezes você põe um espaço a mais, uma vírgula, ele vai tentar te avisar. Não é sempre que ele avisa, mas se tiver visível, ele vai te avisar. Então, ok. Primeira coisa aqui que a gente vai olhar para alterar essa regra aqui, a URL, eu vou deixar um comentário aqui do lado escrito troque aqui pelo seu domínio, troque aqui por isso, vai ter comentários do lado do arquivo. Então ele vai estar prontinho para te ajudar a fazer do jeito certo, tá? Aqui em host você vai mudar, vai colocar o seu host, só não apague essas aspas simples, por favor, é o conteúdo aqui de dentro que você vai mudar. No meu caso eu não preciso porque realmente esse é o meu domínio. Ok, vamos descer aqui. Vamos verificar se está tudo certinho aqui dentro. Ok. Vamos continuar descendo. Aqui ele tem as variáveis do banco de dados. No meu caso eu deixei como Chatwood, o usuário eu deixei como Postgres e a senha do banco eu escrevi senha banco. Mas você pode colocar a senha do banco de dados que você quiser. É até recomendado que você troque. Troque e mantenha esse arquivo aberto porque a gente vai editar o outro arquivo que recebe essa senha, tá bom? Então, beleza. Aqui eu tenho a networking, que é a network Chatwood. A gente vai criar ela daqui a pouco. Calma, a gente daqui a pouco cria ela. A gente vai descer mais um pouquinho aqui. Aqui tem um Redis, os volumes que ele vai criar. Eu já nomeei esses volumes para que tenha o nome do Chatwood na frente, para que você não fique perdido na implementação. Network Chatwood e external. Beleza. Aqui está tudo certo. Então, o que você vai alterar aqui é a sua URL, essa parte aqui da URL, tá? E a gente vai descer até aqui na parte do banco de dados, você pode trocar a sua senha se você quiser. Claro que eu vou colocar comentário do lado desses campos aqui, se você quiser editar algum outro, é preferência sua, você pode sim trocar o nome do banco de dados e o nome do usuário e a senha, desde que você coloque ele no seu arquivo .env. Então vamos para o arquivo .env, esse é o arquivo .env, que a gente subiu junto com o Docker Compose YAML. Vamos pegar o arquivo .env, abrir o nosso arquivo .env, tá? Deixa eu soltar ele aqui. Beleza, ele abriu aqui com o nosso editor do Moba. E o .env é este arquivo aqui. O que acontece? O .env ele é um arquivo que tem um pouquinho mais de informação para a gente editar. Então, a primeira coisa aqui é o defulocate, está como PTBR, já está configurado no seu caso, tá? Vai vir igual ao meu. A gente vai descer aqui, ele tem as configurações do Redis, tem a senha que eu defini por Redis aqui, tá? Você não precisa alterar ela se não quiser. A gente vai descer aqui, ok. Aqui tem as informações do banco de dados. No seu eu vou deixar já em português os comentários. Então você vai conseguir editar. Mais ou menos na linha 50, a gente tem aqui o Postgres Database, que é a database Chatwood, ok? E aqui ele tem o host, que é o Postgres. A gente tem aqui o username, que é o Postgres também. E a senha, que é a senha do banco, aqui em cima, ó. Perceba que logo aqui a gente tem a mesma coisa, ó, DB, User e Pass. Então você tem aqui as informações banco de dados, usuário e senha. Se você alterou ali, você vai ter que vir aqui e você vai alterar a database, tá ok? O user e a senha. Você vai precisar alterar caso você tenha alterado ali. Se você não mudou, beleza, não precisa mudar nada. Aqui o mailer send e-mail, você vai colocar o e-mail que você está utilizando, tá? Eu coloquei aqui, ó, fica nesse formato, Fabricando Sua Ideia, espaço aula@fabricandosuaideia.online. Você vai trocar pelo seu endereço de e-mail, tá? O SMTP domain é o domínio do seu SMTP, está mais ou menos na linha 64. Aqui a gente tem as configurações de SMTP, que é o SMTP da Hostinger, que eu estou utilizando, a porta 465, a sua pode ser diferente, verifique com o suporte da sua hospedagem, tá ok?
username, que é o endereço de e-mail, o password, que é a senha do seu e-mail, tá? Eu coloquei entre aspas duplas, porque aí ele vai suportar caracteres especiais. Não apague as aspas duplas, ok? Apague só o conteúdo principal da sua senha. Beleza. E aqui a gente vai descer e vamos verificar se tem mais alguma área que a gente precisa fazer alguma edição. Pessoal, não tem, tá? Não tem mais nenhuma área que a gente vai fazer edição para esse tipo de implementação que a gente vai fazer. André, eu estou vendo vários valores, será que eu não preciso editar eles? Dependendo da sua implementação, sim. Numa implementação mais padrão, você não vai precisar fazer essas alterações que eu não tenha deixado no arquivo. Então, o que for para você alterar, eu já falei no vídeo, e eu vou deixar em português do Brasil. Vai ficar comentadinho em português todas as linhas que você precisar alterar. São essas que eu falei até agora. Então, ok, eu já tenho aqui o meu arquivo. Como que eu faço para ele funcionar, tá? Primeira coisa, a gente colocou ele dentro da rede Chatwood. Você deve lembrar do Docker Compose YAML. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar no seu portainer, você vai vir em Network e você vai criar a rede Chatwood, senão ele vai dar um erro na hora que você for implementar. Então, Chatwood, criei a rede, ela vai estar em modo bridge, ok? Você vai deixar do jeito que dá e dar um Create Network. Sucesso, rede criada, você vai vir em Containers e para que o Traefik possa fazer o proxy reverso, você tem que vir no container do Traefik, descer e adicionar o Traefik nessa rede. Então você vai selecionar a rede Chatwood, vai dar um Join Network, ele fez aqui, ó, Containers Joined Network, você está dentro da rede Chatwood agora. Então agora, assim que você subir o Chatwood, como mágica, o Traefik junto com o Portainer já vai fazer todo o proxy reverso e ele vai colocar o Chatwood para funcionar instantaneamente. Você não vai precisar fazer mais nenhuma alteração. Beleza? Então deixa eu confirmar na minha colinha aqui, a gente copiou o nome da rede para o Docker Compose YAML, a gente alterou o... Ah tá, essa parte aqui, ó, é um comentário que eu coloquei no arquivo, que vale ressaltar que se eu não tivesse trocado o nome dos volumes dentro do nosso arquivo Docker Compose YAML, como eu coloquei aqui Chatwood Storage, por exemplo, a gente teria conflito porque a gente já tem um Postgres rodando aqui de outras aplicações. Mas eu já corrigi isso daí, tá bom? Então a gente agora vai executar o primeiro comando que a própria documentação do Chatwood pede para você executar. Deixa eu tentar dar um zoom para ficar bem grandão aí para vocês. Então qual é a primeira coisa? Primeira coisa, eu vou para a pasta do Chatwood, cd Chatwood. O comando cd leva você até o diretório que você quer entrar. Ok, feito isso, a gente vai executar o primeiro comando para preparar, para implementar o banco de dados. Por isso que eu não consegui fazer ele rodar no Portainer, tá? Então vou vir aqui, vou colar, eu até consegui, mas eu teria que instanciar, depois parava, editava o arquivo da stack e colocava para rodar de novo. Aí é mais fácil fazer por aqui, do jeito que eu estou ensinando. Então, Enter. E ele vai fazer essa preparação para a gente. Pessoal, antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu não estou aqui para cagar a regra para ninguém. Você faz do jeito que você quiser. Eu estou aqui para ensinar para vocês métodos já testados por profissionais da área de tecnologia. Pode ser que tenha um erro ou outro numa aula. Você ajuda a gente, vai na comunidade, coloca no comentário, faça como quiser para apoiar o trabalho. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, ok? Também a sua inscrição e o compartilhamento do vídeo. Outra coisa. Ontem o Docker Hub estava com uma instabilidade enorme. Foi super devagar instanciar essas máquinas. Ontem foi quando eu gravei a aula do N8N e do Typebot. Hoje parece que está melhor. Mas se demorar, é só você esperar. Esse primeiro comando, ele prepara o nosso ambiente, o banco de dados, para rodar. O segundo comando que a gente vai executar, ele sim vai colocar o Chatwood para rodar. E a partir dali acabou. Você não vai precisar fazer mais nada dentro da aplicação. Eu vou pausar o vídeo para ele não ficar longo, mas eu volto daqui a pouco. Beleza, pessoal, terminado aqui o processo, demorou bastante, tá? Mas ele termina dessa maneira aqui, sem nenhuma mensagem de erro. Agora a gente vai colocar o nosso próximo comando, que é um comando conhecido por todo mundo aqui do canal, que é o nosso Docker Compose up-d. Lembrando, você tem que estar dentro da pasta do projeto, que é a pasta Chatwood. Vamos dar um Enter e agora ele colocou tudo para rodar. Perceba que assim que você dá o comando, aqui no Mob Exterm ele mostra o uso do processador, fica bem alto. Não é porque você está vendo ali que foi startado que já está pronto para uso. O ideal é que você espere até que o uso do processador caia, para você ter certeza que a aplicação está rodando lá no front. Tem gente que assim que dá o comando e vê aqui o starter, vai correndo e fala, ah, legal, está rodando, eu vou lá ver funcionando. Aí abre, dá um erro na tela.
Fala, pô, não está funcionando, não está do jeito que o André fez na aula. Vai para o grupo do WhatsApp se você tem dúvida, mas aqui eu já estou te esclarecendo. Aguarde até que o uso do processador caia, que nem agora, caiu, beleza, tá em standby. No seu caso, talvez não chegue a 0%, porque se você tiver pessoas usando as suas aplicações, vai ter um uso maior do processador. Mas vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer é abrir o nosso Chatwood. Então, eu vou pegar o domínio aqui que a gente já testou. Cadê o domínio? Beleza, vou copiar, porque eu não estou afim de escrever. Primeira coisa, eu vou ver se o SSL é válido, tá? Então, vamos jogar aqui no SSL Shopper. Esses links estão todos na descrição e o bot vai mandar para você. E aqui está. SSL válido, funcionando. Será que o Chatwood está funcionando? Então vamos aqui colar o link do Chatwood. E olha aqui, o Chatwood está funcionando. Chatwood aberto. Cara, na mesma VPS, Typebot, N8N, Chatwood. Na próxima aula, CodeChat, Evolution API e outras coisas que vocês pediram que eu já até esqueci de cabeça, de tanta anotação que eu tenho aqui, e eu vou colocar tudo em sequência para rodar. Se você quer aprender a fazer isso, cara, é o nosso canal que vai te ensinar, e de graça. Claro que se você é uma agência, ou uma empresa, ou um empresário, ou um empreendedor digital, e não quer perder esse tempo para fazer por conta própria, pode chamar o nosso time comercial que eles fazem para você, tá? Aqui eu vou terminar a configuração só para vocês verem eu já logado no Chatwood. Beleza, pessoal? Criei minha conta já ali naquele primeiro formulário. Depois de criada a conta, ele te redireciona para a tela principal de login. Vou fazer o login com sucesso e pronto. Chatwood instalado e funcionando. Junto com todo o nosso ambiente, sem conflito nenhum, tá? A gente vem aqui no Portainer, nós podemos vir aqui nos containers rodando e temos todos os nossos containers. Vou aumentar a lista aqui para 25 e olha isso. Tudo rodando dentro do nosso ambiente. Esse container aqui que está como exited é normal, ele gera esse container naquele primeiro comando que a gente deu, tá? E esse daqui também do Typebot, o Create Buckets, eu já expliquei na aula do Typebot. E tá tudo funcionando, olha que legal, tudo funcionando, tudo rodando. Dentro do Traffic aqui, aí se eu vim em HTTP, ele já criou as entradas aqui, ó, colocou o certificado de segurança, olha o Chatwood aqui, rodando feito mágica, coisa linda, coisa linda. Pessoal, não tem como ser mais simples do que isso. Essa é a maneira que eu consigo passar conhecimento para que você não fique refém do André, dependendo do conhecimento do André. Aqui você aprendeu a você mesmo fazer. Tem a comunidade para te ajudar também e tem o nosso comercial caso você precise. Link da VPS na descrição, link para download de todo o conteúdo desse vídeo na descrição. Você vai falar com o nosso bot, ele vai te mandar o conteúdo, você vai baixar do Google Drive e vai utilizar no seu computador. Se ficou dúvida, coloque nos comentários e eu te espero no próximo vídeo.